Esse livro, Lobisomens, foi escrito pelo reverendo Sabine Baring-Gould. Ele é um dos considerado um escritor britânico, uma obra vastíssima de diversos temas. Ele também foi biógrafo pesquisador da vida dos santos e também é um romancista. Ele fez um estudo aprofundado século XIX de todas as lendas antigas e mitos nórdicos e medievais na Europa, inclusive citando ali os casos de transformação, né, dos deuses da mitologia nórdica, né, como Loki, Freya, Odin, em animais, e também as variações e as possíveis origens, que não se tratava exatamente de uma transformação completa, como a gente imagina e como vê nos filmes, né? Muitos utilizavam roupas de pele e que dava, até porque eles falavam que os olhos não mudavam. Então, quando observavam bem, dava para perceber que havia um recorte na pele, né, da cabeça do urso ou de lobo, onde conseguia ver os olhos humanos. E também os casos em que a licantropia é tratada como uma doença mental, né, psicológica, onde o indivíduo pensa que ele se transformou em um animal e passa a cometer crimes e atos de canibalismo. Então, há várias origens e várias lendas que acabaram propagando esse mito até hoje, né? E também tem os casos de magia negra e que as bruxas eram condenadas, muitas pessoas foram condenadas à fogueira por licantropia, onde se alegavam podiam se transformar em animais. E também tem o caso de viagem astral, desdobramento astral, em que o corpo da pessoa, do mago, ficavam ali adormecidos e ele meio que possuía o corpo de um animal mesmo e saía pela floresta e cometia alguns crimes, alguns assassinatos usando-se desse animal, e ele acreditava que tinha se transformado, né? Também ele cita o caso dos berserkers, que são os guerreiros que eram atribuídos poderes mágicos e sobre-humanos na mitologia nórdica, que também eles utilizavam roupas de pele de animais como para ficarem mais amedrontadores, né? E eles tinham uma espécie de surto onde eles ficavam extremamente fortes e invencíveis por um período, e depois que passava esse período de atividade frenética, onde eles lutavam e pareciam ter super força, eles ficavam bastante exaustos, por alguns dias até de cama, como se estivessem doentes. Então, não é só, vai muito além do que a gente imagina, do que a gente acha que sabe sobre lobisomens, né? Então é um livro muito, muito interessante. Só que ele já está esgotado, então encontra em sebos, né? Esse aqui eu comprei usado também. Tem um outro da editora Madras que é semelhante, e também do mesmo autor, né? Eles reeditaram, mas eu não sei se o conteúdo é exatamente o mesmo, né? E daí tem esses casos, assim, mais famoso ali, que ele até conta ali em detalhes o julgamento do Marechal de Retz, que era um marechal francês
que se destacou muito lá, a serviço de Carlos IV, acho que não, agora não me lembro bem qual dos reis da França, e que ele foi depois julgado, acusado pelo desaparecimento de centenas de crianças em todos os vilarejos por onde ele passava com as suas comitivas. Desapareciam crianças, principalmente no castelo de Machecoul, que hoje em dia só tem as ruínas ali. Dá para procurar, ver as fotos das ruínas, e onde eles atraíam essas crianças, principalmente pobres, que iam mendigar, com promessa de comida, e elas nunca mais eram vistas. Mas até mesmo das outras pessoas, das famílias ali locais, as crianças eram sequestradas e desapareciam. E não conseguiam nenhuma informação, até que houve uma revolta popular muito grande, e os nobres da época, e com apoio do bispo de Nantes, eles conseguiram os depoimentos e julgaram e o condenaram à morte, daí por todos esses crimes, né, que eram associados à magia negra, sacrificar as crianças para algum demônio, né, em troca de poder e riqueza. Então tem diversos casos assim de todos os tipos, e que podem ser associados tanto à loucura, à demência, a crenças erradas. Mas é um estudo bem interessante, vale a pena conferir.